Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criptomoedas, sobre algumas situações que acabaram acontecendo nos últimos dias relacionadas ao mercado de criptomoedas. Mercado de Bitcoin, Ethereum e por diante. Bom, todos devem saber sobre o que acabou ocorrendo com uma exchange, com uma corretora de criptomoedas que acabou indo à bancarrota, acabou quebrando nos últimos dias, né? E nada mais justo do que nós aqui hoje, com os nossos analistas aqui da casa, que também não sei se eu digo um fã, mas é um entusiasta do mundo cripto, Exato. que vai explicar para nós em mais detalhes o que acabou acontecendo, o que acabou ocorrendo. Wendel, por gentileza, o que acabou acontecendo? Nós selecionamos alguns gráficos, algumas informações, você também fez um estudo bem bacana. Então, Wendel, nos diga o que aconteceu e o que está ocorrendo. Vamos lá, Jader, vamos dar uma passada aqui, né, sobre o que aconteceu aí. Foram vários dias estudando aí, peguei muito conteúdo aí, tem muito conteúdo bom aí na internet aí, né. Fui estudando mais um pouco ao assunto que ocorreu e que foi uma bomba praticamente aí nas últimas semanas, né, Jader. Iniciou ali no dia 2 de novembro, para quem não se recorda, né. E estamos praticamente já estão no mercado de bear market nas criptomoedas. Mercado de queda, né? Exatamente, mercado em queda, para quem não sabe o que é um bear market, né? E recentemente tivemos um assunto aí que chamou bastante a nossa atenção. Bom, vou tentar explicar aqui para vocês, tá, pessoal, de uma forma bem simples e objetiva, mais ou menos detalhando ali o que aconteceu, tá? E vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês, preparei alguns slides aí para a gente comentar um pouco sobre esse assunto. Então vamos lá, o que aconteceu realmente com a FTX? Antes da gente começar a falar um pouco sobre o que aconteceu com a FTX, é importante a gente explicar como funciona um token, tá? Eu acho que é o passo principal aí para a gente entrar, para falar o que aconteceu com a FTX e explicar o que é um token. Aí sim vai fazer mais sentido para vocês nos próximos slides. Token, no caso, é uma moeda, né? Exatamente, vou explicar isso exatamente agora, já. Ah, ok. Não, só para esclarecer, porque eu também se eu falar um token, mas o que que é token? Ah, não é a Isso, moeda criada. exatamente. Vamos lá. Para quem não sabe, para quem está acostumado a usar bastante aplicativo de banco, token é aqueles 6 números lá, né, Jada, que você faz Uhum. para habilitar uma possível transação. Mas quando a gente fala em criptomoedas, no universo cripto, né, um token significa uma representação digital. Pode ser dele de um projeto, de um investimento, de uma comunidade, enfim. Então, basicamente, o token no universo cripto é uma representação digital, tá? Existe vários tipos de token. A gente tem uns tokens de pagamento, como por exemplo o Bitcoin, né? O Bitcoin é um token ali para pagamento. A gente tem uns tokens chamados utility, né? Que são aqueles tokens que oferecem, por exemplo, desconto em alguns projetos, inclui alguns benefícios ali em determinado projeto, seja ele voltado a cripto ou não, enfim. Tem os NFTs também, que foi um assunto aí bastante comentado, que são praticamente uma representação digital também de um determinado produto, enfim, muito utilizado para aqueles os novos gráficos, gráficos não, desculpa, os novos quadros, né, Jada, que foram muita gente comentando aí, muito meme aí também que foram baseados aí em NFTs. Então, basicamente, esses NFTs aí são tokens, né, que representam algum produto ali ou algo. E a security é basicamente, não é muito conhecido aí, mas são praticamente um token que é bem próximo aí aos ativos de valores mobiliários, tá? Então, é como se você tivesse ali uma ação de determinado projeto ou alguma empresa, tá bom? Então, basicamente aí são esses 4 tipos de tokens aí que a gente costuma ouvir dizer no mercado cripto, né? E tem uma frase bastante interessante que toda criptomoeda é um token, mas nem todo token é uma criptomoeda, né, Jara? Então, como eu disse para vocês, o token ele é uma representação digital de alguma coisa, né? E muitas das vezes, às vezes é uma criptomoeda, enfim, outros pode ser token também que não é ligado a essa criptomoeda, tá bom? Então, basicamente, esse foi uma definição aí do que seria um token, né? E o que aconteceu no caso da FTX? Eu separei aqui algumas etapas, tá? Para trazer aqui para vocês. O que aconteceu foi o seguinte: foi divulgado após um furo jornalístico o balanço da Alameda Capital, né? Que é um fundo de investimento que faz operações no mercado de criptomoedas. Tá? Então, basicamente, ocorreu um furo ali jornalístico que divulgou, por exemplo, o balanço da Alameda Capital. Tá? O que é a Alameda Capital, tá, pessoal? Vocês veem que
Muita gente tá muito se falando sobre essa Alameda Capital, mas afinal, o que é a Alameda Capital? Como eu disse, é um fundo de investimento que faz operações no mercado de criptomoeda. E detalhe importante, o CEO da FTX e o CEO da Alameda Capital são a mesma pessoa, que é o Sam Bankman-Fried, né, mais conhecido como SBF, né, no mercado. SBF, né? SBF, exatamente. Então ele é o CEO da FTX e também o CEO aí da Alameda Capital, né? Então, após essa divulgação desse balanço aí, desse furo jornalístico, a gente viu que nesse balanço, essa Alameda Capital, ela estava numa exposição altíssima já de tokens FTT, né, que é o token da FTX, por exemplo, o projeto da FTX, e também diversos outros tokens, né? Então, a gente foi divulgado esse balanço, o mercado viu que realmente ali essa Alameda Capital ela estava 100% exposta a esses tokens. Lembrando que os tokens têm volatilidade, né? As criptomoedas possuem extrema volatilidade. E essa Alameda Capital tinha basicamente os seus ativos aí praticamente 100%, quase 100% já, podemos dizer assim, em tokens FTT. Não, quer dizer, divididos, né? A maior parte estava em token FTT e outra parte ali em token. E nesse balanço a gente tinha lá que a Alameda Capital ela tinha uma dívida em torno de 8 bilhões, né? Para quem não sabe o que é a dívida aí, na parte passiva ali, é exatamente as dívidas que a empresa tem, empréstimos, enfim, outras dívidas. Quanto ela deve, né? Exatamente, quanto ela deve. Então ela devia ali em torno de 8 bilhões, e os ativos que ela tinha basicamente eram em torno de 14 bilhões, somando tudo, né? Todos os ativos que ela possuía ali. Então, assim, se você tem uma dívida de 8 bilhões e um ativo de 14,6 bilhões ali, é um espaço muito curto, né, Jada? Você concorda comigo? Ainda mais quando você possui aí uma grande parte dos seus ativos em ativos voláteis, né, como tokens e criptomoedas. E apenas, detalhe, Jada, apenas 1% desses ativos que eles tinham nesse balanço era em caixa, era dinheiro. Eles tinham um líquido, eles tinham um... Exatamente, líquido, exatamente. O que aconteceu na FTX foi exatamente uma crise de liquidez, porque eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Mas enfim, eles tinham pouco caixa ali, pouco dinheiro em caixa, né, através dos seus balanços. E a maioria eram expostos aí a ativos extremamente voláteis. Então, detalhe, caso o FTT e outros ativos cripto perdessem valor, a Alameda teria que liquidar imediatamente esses ativos no mercado, né, Jada? Porque você tem uma obrigação, né? Você tem suas dívidas. Quando você contrai uma dívida, você tem que ter ali, deixar suas garantias, né? E essas garantias eram através desses ativos de criptomoeda. Deu um bug aí? Já voltou? Voltou? Perfeito. Bom, então caso esses ativos criptos caíssem, a Alameda teria que liquidar esses ativos a mercado. É aí que está exatamente o problema, já da quantidade de ativos que a Alameda possuía só de FTT, né, que elas possuíam ali nos seus ativos, no seu balanço ali, era superior ao que o mercado tinha em circulação, entendeu? Então, ela tinha bastante ativo ali que era exatamente artificial, porque se ela quisesse liquidar, ela teria que levar o preço da FTT a zero, né? Se fosse liquidar. Então, isso aí causou um alvoroço enorme no mercado. A gente vê a cripto, por exemplo, caindo cerca de 90% numa semana, justamente por causa disso. Porque se ela fosse ter que realizar, caso o FTT caísse, ela teria que levar tudo que o mercado estava consumindo naquele momento. Ela teria que vender tudo. E como ela tinha em caixa mais do que tinha em mercado, boa parte disso aí era artificial. Por que era artificial? Porque ela não conseguia transformar isso aqui em dinheiro. Não conseguia vender. Exatamente, Jada. Não tinha mercado para consumir a quantidade que eles tinham de FTT nos seus ativos. Isso é uma crise de liquidez, Jada. Você transferir, por exemplo, querer vender, por exemplo, 1 milhão, sendo que seu mercado só tem 200 mil. Exato. Faltam, no caso, quando se fala liquidez, é que faltam pessoas querendo fazer negócio. Exatamente. E o mercado completo de cripto não tinha liquidez suficiente para realizar, por exemplo, esses FTTs. Então, se esses FTTs chegassem a zero, eles tinham que, basicamente, quitar a dívida deles, né? Que eles possuíam a dívida de 8 bilhões, né? E se eles fossem, basicamente, liquidar essa dívida, não tinha mercado para consumir. Então, o mercado ficou extremamente alvoroçado. Muitas pessoas já venderam suas posições. Enfim, isso aconteceu aí justamente por causa disso. Aqui é a fonte, né, desse gráfico aqui, lá do vídeo da Mercúrio Cripto, bem interessante os vídeos que eles trouxeram também,
falando um pouco mais sobre esse assunto, né? E através disso aí, Jader, através dessa situação, tudo que aconteceu na Alameda, na FTX, o próprio CEO, né, que é o SBF, ele gravou um podcast, né? Acho que meses antes aí disso tudo acontecer, explicando como era uma máquina de fazer dinheiro infinito. Né? Ele explicou isso, era exatamente. Faz todo sentido o que aconteceu aí com a FTT, nesse exemplo aí do token FTT e da corretora FTX, né? Que eu vou dar uma passada aqui agora. Ele descreveu como é que funciona essa máquina de fazer dinheiro infinito. Esse é o processo do que a corretora acabava fazendo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Basicamente, ela criava um token, né? Qualquer um pode criar um token, tá, Jada? Vamos deixar bem sincero. Criar uma moeda. Criar uma moeda, moeda exatamente. própria. Exatamente. E a gente cria esse token. Desse token, a gente separa, basicamente, ali um quarto, pode ser um terço, enfim. Separa um quarto ali desse token, né? E distribui para o mercado. Vamos supor, a gente tem aí 100 milhões aí de token, então 25 milhões aí vai para o mercado. A gente deixa o mercado negociar. E a partir do momento que a gente coloca mercado, a gente vai incentivando a compra desse token, né? A gente vai colocando posts em Twitter, enfim, vai fomentando aí para a galera começar a acreditar no seu projeto, acreditar ali no seu token ali, no seu projeto, né? Lembrando que o token é uma representação de um projeto, enfim. E a galera vai comprando. Sendo assim, o preço que você divulga ali, vamos supor, você divulga $1, né? Quando todo mundo começa a comprar, o preço do token dispara. É oferta e demanda. Quando alguma coisa é disponibilizada e todo mundo começa a comprar, opa, se torna atrativo, então eu também quero. Aí começa a inflar o preço, começa a subir. No caso, naturalmente tende a subir, só que no caso era um preço inflado, porque eles faziam propaganda do token, todo mundo ia lá, comprava aquele token e quando chegava num patamar relativamente bom, interessante, aqueles tokens, a quantidade de moedas que estavam na reserva da corretora, eles iam lá e liquidavam. Então, eles simplesmente, como eles já tinham, eles inflavam artificialmente. Exatamente. Isso aí, já é muito projeto de criptomoeda, eles acabaram fazendo isso aí. Muita gente pegava, lançava um token, criava, o preço subia, a galera saía fora, né? Tirava ali e o token depois chegava a zero. Muito projeto cripto já aconteceu isso. Isso é normal acontecer, infelizmente. Só que o projeto aqui era diferente já. Né? Ele fazia o seguinte, ele pegava parte do token, inflava o preço, né? Vamos supor, ele lançou ali a $1, vamos supor que o token chegou a $50. Então, cara, ele multiplicou praticamente 50 vezes aí o seu token. Né? E o que ele faz? A partir do momento que ele já inflou, ele viu ali que foi um case de sucesso, o token praticamente valorizou 50 vezes o que ele tinha lançado ali, ele acaba tomando empréstimos, né? Pegando um dinheiro vivo, colocando garantia esse token que ele lançou. Ainda né? é isso. Exatamente. E o que ele faz com esse dinheiro? Repete o processo criando um novo token. Token. Então era uma pirâmide tecnológica. não tem outra explicação. É uma pirâmide tecnológica. Sim, pode ser, porque assim, vai depender muito ali do conceito ali, mas é bem parecido já, é bem parecido. A diferença, assim, dessa questão da pirâmide, né, é que as pirâmides que ocorrem nas criptos, por exemplo, a pessoa infla o preço, depois vende tudo. Né? Porque precisa de novas pessoas. Uma pirâmide precisa de novas pessoas, Exatamente. novos compradores. Exatamente. Só que eles acabaram montando pequenas pirâmides e aí acabaram consolidando uma pirâmide. Não, no fundo, o meu entendimento foi eles utilizaram a criatividade para o mal. Exatamente. Isso usar a inteligência para o mal. Exatamente. Acabou prejudicando inúmeras pessoas. Muitas pessoas colocaram um fundo de pensão no Canadá, me parece que tinha não sei quanto dinheiro lá alocado. Aquele jogador que era namorado do marido da Gisele Bündchen também tinha Tom Brady também tinha muito dinheiro alocado. Tantas outras pessoas, né, que foram prejudicadas. Não, e outra já, ainda assim, ainda é cedo para a gente falar qual foi o total da perda estimável, entendeu? A gente não tem ainda um valor exato, né? O mercado de cripto, assim, ficou arrasado. Eu, particularmente, quando eu descobri essa reportagem, estudei mais a fundo também. É um mercado que eu nunca escondi de vocês, né, Jada? Que eu sempre gostei de estudar ali, sempre acompanhei bastante. E realmente aí esse tipo de situação acaba queimando mais ainda esse mercado de cripto, né, Jada? Infelizmente. Eu particularmente, eu sempre tive uma ressalva, nada contra, porque tem muitas coisas positivas com as cripto. Tecnologia é bacana, mas eu sempre dou aquele exemplo. Se todo mundo criasse uma moeda, eu vou criar uma moeda chamada Jada, eu vou começar a distribuir ela por aí. Quantas pessoas vão aceitar ela?
essa moeda vai ser conversível e toda semana surgiu novas moedas. Eu não sei Exatamente. exatamente quantas moedas existem hoje, deve ter mais de 10 mil Mais de moedas 10 mil moedas já. tranquilamente. Então, poxa, tanta moeda, mas tem que ser nós temos que estar vivendo num mundo intergaláctico para ter tanta moeda. Imagina um. Claro, aqui a gente acaba viajando um pouco, falando um pouco de. Mas imagina, hoje no Brasil, no Brasil, no mundo, nós temos em torno das moedas principais, né? Talvez umas. Entre as principais não chega a dar 10, Tem as né? maiores valores de mercado, né? Mas tem muito Isso. projeto aí também que assim, tá se iniciando. Acho que, na minha opinião, aí fica em torno de umas 30 já, assim, que o mercado Uhum. considera, assim, bastante promissoras, né? Eu Mas a tava. maioria delas, tem muito projeto aí que realmente é aquela questão, né? Muita gente cria um projeto desse, cria um token, infla, né? Uhum. Exatamente o processo que a gente acabou de falar. Eu estava até falando no caso as moedas, as fiduciárias, moeda dos países, Sim, né? sim. Então, euro, dólar, libra, real. A moeda tem um lastro, é lastro da economia. Mesma coisa que quando comprar uma ação, é uma ação lastreada na empresa. Mas e as criptos são lastreadas com o quê? É esse o questionamento que a maioria das pessoas não fazem. E é isso que eu comento. Não que eu seja contra as cripto, eu deixo bem claro. A tecnologia em si é legal, só que, poxa, se você quer ficar rico só com criptomoeda, Eu acho assim, é fundamental você ter essa diversificação, né, Jaden? exato, diversificar o investimento sempre. A Exato. pulverização é vital. Porque imagina a pessoa que estava com todo o dinheiro investido apenas em criptomoeda, né? Exatamente. E teve muitas, né, Jaden? Principalmente no ano passado, muita gente, eu já vi gente comemorando que comprou, por exemplo, Bitcoin a US$ 60.000, a Ethereum a US$ 3.000 ali praticamente, né? E hoje estão aí na angústia, né? E vamos ver aí se realmente vai, se esse jogo vai virar, mas enfim. E é uma frase extremamente importante, Jada, que através do bear market, né, no mercado de queda, que a gente vê o que tem valor ou não, né? Porque no mercado de alta tudo faz sentido, todo mundo Exato. acerta, todo projeto é bom, né? Mas realmente os projetos que passam aí, ou passam por esses mercados em queda, realmente que são aqueles projetos que, na minha opinião, fazem sentido aí, visão a longo prazo. E exatamente isso que acontece no mercado de queda, tá, pessoal? Os projetos ruins acabam deixando de existir, acabam quebrando, né? Tanto a gente fala de cripto, mas também tem ações, né, Jada? Então, Uhum. muita. Esse processo acontece muito aí no mundo dos investimentos. Mas vamos lá, Exato. dando sequência aqui, só para finalizar, tá, Jada? Claro, claro. Então a gente tem esse processo, basicamente ele fazia isso aí. O Jada vai mostrar depois aí o tanto de projeto que tem vínculo aí com essa questão aí dessa máquina de fazer dinheiro aí descrita pelo SBF, né? E vamos lá para finalizar aqui como falhou, tá? Obviamente teve muito mais coisas, mas eu meio que tentei resumir aqui para vocês o processo de falha aí que aconteceu com a FTX. O token FTT não poderia cair muito, né, para não afetar a dívida de 8 bilhões que a Alameda possuía, né? Uhum. Com o furo da reportagem, muitos investidores venderam seu token, levando o preço do mesmo a cair praticamente 90% na última semana. Então, Quase a zero. teve corretoras liquidando também fortemente o token, né? Com isso, a FTX vai em busca de salvação, tentando vender a FTX para a Binance, a sua forte concorrente, né? Para quem não sabe, a Binance e a FTX era uma concorrente muito forte, as duas. A Binance, após analisar aí os balanços da FTX, desiste da compra. Isso aí, na minha opinião, já foi o estopim aí para simplesmente não tem mais jeito, quebrou mesmo, né? Não tem salvação, né? Quando vê à tona isso tudo também, os investidores aí praticamente tiraram suas posições, desmontaram suas posições, a maioria em cripto, né? A gente vê o mercado despencando aí bastante. E foi basicamente por alto aí o que aconteceu basicamente com a FTX. A FTX logo depois congelou seus saques, né? Então quem tinha dinheiro lá na FTX teve seus saques ali, a maioria deles congelados. Então, quando começou isso aqui já, a questão dos furos da reportagem, muita gente já começou a sair, muita gente já começou a sair, né? O momento certo de sair era aquele ali, né? E viu aí que após isso tudo, após acontecer isso tudo, a corretora congelou seu saque e logo depois a FTX decreta falência e encerra a Alameda Capital. Então, basicamente, isso foi uma quebra extremamente forte, né? Ainda tem a dívida de 8 bilhões ali, né? Então, além dessa dívida de 8 bilhões, foram vários outros, assim, vários investidores que também saíram lesos aí, né? Conseguiram Com isso sair, tudo. muitos saíram
a tempo, conseguiram sair a tempo, mas É muita gente. uma grande Não, maioria não, né? exatamente, a grande maioria, na minha opinião, não, já. A gente ainda está num cenário que a gente não tem ainda o valor correto, né, do que aconteceu com o FTX. Jada, pode Bom, mostrar aí vou dar sequência aqui. O William, por gentileza, só compartilhar a tela aqui. Vamos falar um pouquinho também, trouxe algumas informações aqui complementares ao que o Wendel falou, que também são assuntos bem interessantes. Compartilhando? Obrigado. Aqui nós vemos os tokens, né, ou as moedas que foram criadas pela Alameda e pela VTX. A Alameda Research, que no caso fazia a pesquisa ou fazia indicação, a recomendação de certos tokens. E aí a FTX também acabou, no caso, operando, né? Como era uma corretora, então a compra e negociação sempre tem que passar por uma corretora. E que constam, não sei se são todas, ou pelo menos algumas das moedas, os tokens existentes que eram negociados, né? Envolvendo desde os sistemas descentralizados, tanto de games, data analytics, tantos outros, né? E esse gráfico aqui mostra, né, a dominação até o dia 11 de novembro, um gráfico bem recente, da Binance, que era a maior concorrente da FTX, mostrava o tanto quanto que ela tem de capitalização, né? Aqui consta que está em 4,62 bilhões, e aqui a FTX roubou, no caso, sobrou um restinho, né? 5 pontos, não é roubou, sobrou, não, acabei confundindo aqui. Mas, porque na verdade não foi um roubo, se você parar para pensar. Foi simplesmente você tá lá livre para pegar e comprar aquele token, comprou, Exato. né? E aqui consta que então o que ela tem hoje é muito pouco perante tudo o que ela tinha, né? Ela tinha muito mais dinheiro em caixa e estava bastante, era a maior concorrente inclusive da Binance, né? As duas estavam muito próximas. E aqui, claro, aí surgem algumas outras questões aqui. Tinham essa daqui que era a guria, né? Sempre esqueço o nome dela. Acho Ela que que é era Caroline, né? Caroline, eu acho, que ela era uma das analistas dessa Alameda, né? Que tinha 28 anos. O nome dela também foi muito citado logo depois de todo esse escândalo. E também surgem alguns boatos, né? De tudo que acabou acontecendo. Entre eles ali falando sobre uma espécie de lavagem de dinheiro, né? Aqui mostra, inclusive, esse daqui que é o SBF, que é o Sam Bankman-Fried, Fried. né? Fried. Fried. Então, até a revista mostrava aqui a Fortune dizendo que seria ele o próximo Warren Buffett, né? E aqui outros exemplos, né, de pessoas que também acabaram frustrando muitas expectativas de quem seria o próximo Warren Buffett. E no caso, ele também frustrou, né? Mais um nome. E o pessoal ainda comenta, né? Há muitos indícios, ou algumas pessoas. Aqui um meme falando que a culpa foi do Jeremy Powell, né? Pelo que acabou acontecendo. Claro que a crise de liquidez, a drenagem dessa liquidez é algo normal que vem acontecer. Então, eu não ficaria surpreso se as criptomoedas fossem penalizadas devido a isso. E aí, claro, e o pessoal comenta muito de que tudo que acabou acontecendo foi uma lavagem de dinheiro dos Estados Unidos mandando dinheiro para a Ucrânia. Claro que aqui não é nenhuma denúncia, são apenas memes e situações do que o mundo financeiro, os analistas, economistas vêm divulgando, né? E aqui também, né, falando uma alusão da divisão de tanto dinheiro para onde foi, né? E toda a fraude aqui, de tudo que acabou acontecendo. E lembrando de uma coisa, né? O Sam Bankman-Fried, SBF. o SBF para simplificar, ele foi um dos maiores doadores de dinheiro para a campanha do middle terms, das eleições que acabaram acontecendo nos Estados Unidos. Né? Não foi o segundo, perdão, mas foi um dos maiores com certeza, doando 89 milhões de dólares. Então, e também existem outras situações aqui. Tem um republicano, eu não sei exatamente o que, mas aqui provavelmente, possivelmente, é esperado, né? E eu acho que seria o bom senso desse rapaz do SBF, fazer um pronunciamento para o Senado, né? Ou para uma das casas, ou para o legislativo, uma das casas do legislativo. Então eu não ficaria surpreso se isso acontecer nos próximos dias. Então, parece que tem muito mais por vir, né? Inclusive, tem uma reportagem aqui que demonstra uma fonte falando de que o Sam, né, o SBF e a Caroline, aquela mulher, aquela guria, eles têm algumas coisas que serão divulgadas agora dia 18 através de um website. Então parece que tem mais pessoas aí que estão simplesmente muito decepcionadas com eles
e estarão fazendo a divulgação de mais informações aí. Então, foi claro, uma das... e o mais engraçado, nós falamos, querido, de liquidez. Nós já tivemos outras histórias parecidas com isso. Foi quando nós tivemos a crise .com, a bolha .com no início dos anos 2000, quando nós tivemos também o Long Term Capital, também próximo a esse período. Inclusive um livro que fala a respeito disso. Então não é o primeiro caso onde nós temos crise de liquidez nos mercados. E a maneira como foi orquestrada, como foi estrategicamente feita, foi uma maneira muito inteligente, mas uma inteligência para o mal. Exato. Né? Então, foi uma situação, assim, com certeza fica de... Se vai acontecer com as outras criptomoedas, eu não sei, acredito que não, e quero acreditar que não, mas tudo pode acontecer. Agora fica a pergunta no ar que eu pergunto para o Wendel. Wendel, o que você acha das cripto? Você ainda leva fé? Você ainda continua sendo um entusiasta delas? O que Sim, nós já, podemos sim. esperar? O que você nos diz? Qual que é o seu parecer? Bom, então, obviamente, esse mercado aí, por exemplo, de tudo que aconteceu aí, realmente desanima um pouco, deixa aquele investidor extremamente mais cauteloso, né, do que aconteceu aí. Mas eu acredito assim, Jara, eu acho que tem alguns projetos sim que faz sentido, né? Essa questão do mercado em queda é normal, nem tudo sobe para frente, então a gente viu aí, por exemplo, ano passado, ano retrasado também subindo bastante aí, os projetos criptos, né? E agora a gente está vendo, está separando, por exemplo, os que realmente são bons, né? E os que eram fraude no passado, né? Então, assim, eu particularmente ainda gosto, não vou deixar de gostar, né? Principalmente por ter projetos ali que eu acredito bastante, como, por exemplo, a Ethereum, o Bitcoin também, são projetos aí que eu gosto, né? Que eu já estudei, enfim, são projetos que fazem sentido para mim. E se você assim, quer começar nesse mercado, pessoal, estude, conheça onde você está investindo, né? Não só para cripto, mas para a gente cansa de falar isso aqui para ações também, para outros mercados também. Enfim, é essa questão. Estude. Eu particularmente não vou deixar de. Eu acredito muito nesses novos projetos, né? Alguns projetos são bastante interessantes. E é isso aí. Continuar estudando aí, né, Jara? E identificar as melhores oportunidades. Exato, bacana, Wendel. Obrigado. Bom, pessoal, então foi esse o vídeo, trazer uma explicação a você do que estava acontecendo nesse mercado, né? E uma pequena prévia, talvez algumas coisas que podem vir a acontecer nos próximos dias. Então, o mercado cripto é uma coisa nova, então eu não ficaria surpreso se nós tivéssemos mais notícias nos próximos dias, principalmente em relação a esse caso. Pessoal, nosso muito obrigado, agradecemos. Qualquer dúvida, questionamento que você possa vir a ter, apenas coloque nos comentários que nós estaremos retornando. Por momento, fica o nosso muito obrigado e até a próxima.